Romanos 8:37. Repitam comigo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Hoje nós vamos falar da nossa posição em Cristo Jesus. Eu e você, nós não somos quaisquer um em Cristo Jesus. Não, queridos. No mundo nós somos qualquer um, mas em Cristo Jesus não é assim. E eu quero mostrar através desse texto as razões pelas quais somos mais que vencedores. Diga: eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. A posição que nós ocupamos em Cristo Jesus, ela nos faz mais do que vencedores. Todo o processo de Deus para a humanidade, o objetivo principal é a salvação. Apesar também das demais coisas fazerem parte das bênçãos oferecidas por Deus, pois Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas, nós colocamos na nossa vida como coisas materiais, mas as demais coisas, elas não são simplesmente coisas materiais. Nós temos que entender uma coisa: Deus é espírito, Deus é espiritual, Deus não é material. Então, as bênçãos de Deus para a nossa vida não se limita às coisas materiais, às coisas temporais, que um dia não servirão para nós, não servirão. Essa é a grande verdade. A nossa casa, nosso carro, nossa fazenda, nossa saúde, tudo isso é apenas temporário. É apenas temporário. É apenas por algum tempo. Mas a real felicidade, as bênçãos maiores, nós teremos na eternidade. Lá sim, nós não pecaremos, lá nós não adoeceremos, não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá discórdia, não haverá contenda, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Entretanto, a Bíblia nos afirma que a nossa posição em Jesus é uma posição privilegiada. Diga: com Cristo e em Cristo eu sou mais do que vencedor.
Porque é Ele, não nós, que nos faz vencedores. Quem nos faz vencedores é Jesus Cristo. E temos que ter a ideia central, correta, bíblica, do que é ser vencedor em Cristo. Porque às vezes achamos que ser mais do que vencedor é nunca passar por um problema. Achamos que ser mais do que vencedor é nunca adoecer, é nunca perder o emprego. Não é isso não. Não é isso não. Então, para nós termos as razões corretas, eu quero explicar estas razões, transmitindo ao seu coração a revelação da palavra. Amém? Repita comigo, diga: é Jesus que me faz vencedor. Olhe o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque somos mais do que vencedores. Somos mais que vencedores, porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza de oração. Todos nós somos fracos para orar. Todos. Mas o Espírito Santo nos encoraja a orar. O Espírito Santo nos fortalece para orar. O Espírito Santo nos ajuda na oração. Porque está muito claro que não sabemos orar direito, não sabemos orar como convém, é o que está escrito. Então, através do Espírito Santo, nós somos vencedores na oração. Amém? Prestem atenção nisso. Dê atenção a isso. Nós somos fracos. Ele ajuda a nossa fraqueza. Ele nos ajuda a orar. E é interessante entendermos exatamente isso. Porque Ele conhece toda a nossa necessidade. Porque o Espírito Santo ajuda-nos a orar. Porque Ele conhece toda a nossa necessidade. Mas se Ele conhece toda a minha necessidade, eu não preciso orar. Não. Nós já somos fracos para orar. E se não orar, mais fraco fica. Quem está entendendo? Nós vamos ter 40 dias de oração aqui.
Eu vou ter pessoas que vai vir os 40 dias. Mas vamos ter pessoas que vêm 2 dias, 3 dias, de vez em quando. Também haverá aqueles que nem os pés, nos 40 dias, vão colocar os pés aqui. E por que isso, pastor? Porque é fraco. É fraco. E aí, o que é que deve fazer? Orar. Porque mesmo na fraqueza, o Senhor nos ajuda a falar o que convém. O Senhor vai, através do Espírito Santo, interceder por nós com gemidos inexprimíveis, com aqueles gemidos de dor. Gemidos inexprimíveis são gemidos de dor. Sabe, quando eu era criança, eu chorava, e eu acho que isso aconteceu com muita gente. Eu chorava de soluçar. Chorava de soluçar. E gemidos inexprimíveis dá uma ideia de que seja isso. O Espírito Santo gemendo em nosso favor. Mas ele não faz isso se você não orar. Ele só vai fazer isso se você orar. Se você realmente admitir que já é uma pessoa fraca para orar e que ele, sendo o Espírito da graça, nos ajuda. Diga: eu sou mais que vencedor, porque o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Amém? Qual a segunda razão? A segunda razão a gente encontra no versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nos tornamos vencedores, porque o Espírito de Deus, ele nos ajuda na intercessão, ele nos ajuda na oração, ele intercede por você. Mas volto a dizer, ele não vai interceder por mim, por você, a gente de frente para a televisão assistindo uma novela. Ele não vai interceder por mim, por você, sem a gente vir à casa dele, ou sem a gente colocar os nossos joelhos dobrados no nosso quarto. Ele não vai interceder sem que tenhamos um momento de oração. É no momento da oração que o Espírito Santo intercede por nós. Quem entendeu, diga amém. Não é no momento lá que a nossa mente acha. Não é assim que funciona. É no momento que você diz assim: olha, eu
Eu quero orar, mas as palavras não saem. Eu quero orar, mas eu vou falar o que com Deus? É quando as palavras não saem. É quando os pensamentos ficam confundidos a ponto de não sabermos nem o que vamos pedir, nem o que vamos falar. É nessa hora que o Espírito Santo começa a se mover dentro de nós e a gente começa a ir soltando, e ir falando, e ir soltando, e daqui a pouco o Espírito Santo está gemendo dentro de nós. Você já ouviu, você já leu? O Espírito Santo geme, gemidos inexprimíveis. Mas ele vai gemer aonde? Já parou para pensar? Já fez essa pergunta a si mesmo? O Espírito Santo vai gemer aonde? Ele vai gemer dentro de nós. Ele vai nos levar a ter várias comoções, como chorar, como sussurrar, como gemer. Às vezes, as nossas orações, elas são muito vazias do Espírito Santo. E a Bíblia diz para nós que nós somos fracos para orar. A Bíblia diz que nós somos fracos no pedir. Porque no versículo 26 você mesmo observou. Versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Em outra versão diz assim, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar direito. Diga, eu não sei orar direito, mas o Espírito me faz mais do que vencedor. Então, mesmo não sabendo orar direito, ore. Quem vai lhe ajudar na oração é o Espírito Santo. Mesmo realmente sendo aquela pessoa que às vezes não tem nem o que falar, deixe o Espírito Santo gemer dentro de você. Deixe o Espírito Santo soluçar dentro de você. Ele vai lhe levar a fazer isso. Amém? Quem está entendendo aí? O Espírito Santo vai lhe levar a fazer isso. Isso o que, pastor? A gemer, a soluçar, a chorar, a se quebrantar diante de Deus. Porque às vezes, amado, a nossa oração é aquela oração só, Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, abençoa a minha família. É aquela oração, desculpa eu dizer, mas aquela oração sem graça. A verdadeira oração, a verdadeira intercessão, por exemplo, é aquela que você ora, você vai orar por alguém e você chora por alguém. Tem um familiar doente, na oração você chora por ele. Na oração você geme por ele. Na oração você soluça por ele. É esse tipo de oração, amado, que realmente tem a participação do Espírito. E nós temos que ter cuidado para que a nossa oração ela não
se transforme em reza. Isso. Naquelas vãs repetições, aquele negócio repetitivo que sai da cabeça, mas não sai do coração. Se eu quero verdadeiramente orar, e orar bem, não são as palavras bonitas. A oração bem é aquela que eu recebo ajuda do Espírito de Deus. Amém? Diga, a oração correta é a oração que o Espírito Santo me ajuda. Amém, igreja? É a oração que recebemos a ajuda do Espírito Santo. A terceira razão pela qual somos mais que vencedores é o que está escrito no versículo de número 28. Olha que coisa interessante. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Preste atenção nisso. Somos mais que vencedores, porque todas as coisas, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. As lutas, as provações, as angústias, as perdas, os ganhos, as tribulações, todas as coisas, elas concorrem para o bem. Amém? Diga, é para o bem. Sempre para o bem. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma prova. É para o bem. Ah, eu estou passando para uma luta. É para o bem. Deus, escute isso aqui. Deus não dá uma prova a ninguém sem que aquela pessoa tenha condições de suportar. Amém? Toda prova que Deus dá, Ele não vai decepcionar os seus. Porque todas as provas que Deus nos dá, Ele sabe até aonde podemos suportar. Ele sabe até aonde aguentamos. E sempre virá o socorro. Amém? Por isso nós somos mais do que vencedores. Tem crente que fica desesperado. Mas e agora? O que é que eu vou fazer? Essa prova, essa luta, essa tribulação. Descanse. Essa tribulação não vai durar a vida inteira. Essa tribulação, ela tem um tempo. Na hora que Deus vê que você não suporta mais, Ele age, Ele dá o escape. Quem entendeu? Por isso está escrito aqui no versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados para o seu propósito. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Você é mais do que vencedora, minha irmã. Então não murmura, pelo amor de Deus. Tem gente que quando está numa prova, ela murmura. Prova serve para Deus testar a nossa paciência. Prova serve para Deus testar a nossa fé. Prova serve para Deus testar a nossa fidelidade. Amém? Às vezes Deus permite a nossa vida financeira desmoronar, para ver se a gente continua fiel a Ele. Às vezes Deus permite que a doença chegue, para ver se a gente vai continuar sendo fiel a Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Então, aprenda a agradecer a Deus por tudo, porque você é mais do que vencedor. Está na prova? Amém, glória a Deus. Não está bem de saúde? Glória a Deus. Aconteceu alguma situação adversa, ficou desempregado, a família está passando por alguma luta, de glória a Deus. Depois da tempestade só vem a bonança. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aonde está escrito aqui que crente não passa por provas? Aonde está escrito aqui que crente não adoece? Aonde está escrito aqui que crente realmente tem que viver sempre alegre, nunca vai ter uma tristeza? Aonde está escrito aqui? Em lugar nenhum. Jesus disse: no mundo vocês terão, mas eu venci o mundo. Não desanime. Amém? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O problema é que a gente quer deixar Jesus do lado, fica aí Jesus, e querer vencer pelo nosso braço, com a nossa força. Não, é no poder do Espírito Santo. Amém? Diga: é Cristo na minha vida que me faz vencedor. Concorda? Aplauda a Jesus por isso. Por que somos mais do que vencedores? Por quê? Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aleluia, diga: eu sou. Fale um pouquinho mais alto, diga: eu sou mais do que vencedor, porque eu tenho a imagem de Jesus Cristo. Aleluia, igreja. Diga aleluia. Glória a Deus. O mundo não tem a imagem de Jesus Cristo. Você entende? Quem está nas trevas não tem a imagem de Jesus Cristo. Mas nós temos a imagem
do Filho de Deus, nós temos um exemplo, nós temos um modelo de vida, nós temos alguém para olhar. Amém? Diga comigo, eu sou mais do que vencedor, porque Jesus venceu todas as coisas por mim. Jesus venceu até a morte. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo. Jesus venceu tudo. E ele disse: eu venci o mundo e vós vencereis. Diga, não é pela minha força, é porque Cristo habita em mim. Amém, igreja? É porque Cristo habita em nós. Então, temos o Consolador. Quando perdemos até mesmo um ente querido, o Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo nos faz vencedor. Amém? Quando estamos até mesmo desencorajados, o Espírito Santo nos encoraja. Quando Elias estava desencorajado, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, chegou até Elias e disse: que faz aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui nessa caverna? Amém? O homem pode se abater, o homem pode desanimar, mas aqueles que confiam no Senhor, eles são mais do que vencedores. Na hora do desânimo, o Senhor sopra a coragem. Na hora da fraqueza, o Senhor levanta o fraco. Nunca vi aqui escrito na Bíblia que Deus mate o fraco. Nunca li que Deus realmente pise na cabeça de quem está caído. Eu encontro na palavra: ao caído ele levanta, e ao fraco ele dá coragem, a coragem de um boi selvagem. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, diga, mas tem que dizer mesmo. Vá até onde está alguém aí e diga para ela, diga bem assim: não fique triste, você é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Mais uma razão. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, assim de que seja o primogênito dentre os muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Diga: sou mais do que vencedor, porque o Senhor Jesus me justificou, me glorificou e me chamou. Igreja, se você está aqui, esse aqui não está representando
o culto de hoje. Mas se você está aqui, na presença de Deus, é porque o Senhor te chamou. No dia que você se converteu, o Senhor te chamou. A Bíblia diz que não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vocês. Diga, eu sou um escolhido. Diga, Jesus me escolheu. Agora, para você ser um derrotado? Não, claro que não. Para você ser mais do que vencedor. Mas esse ser mais do que vencedor é você estar lá em cima humilhando as pessoas porque tem muito dinheiro, porque tem muita fama. Não. Você é mais do que vencedor, porque você tem vencido a cada dia o pecado. Amém? O pecado. Preste atenção nisso, igreja. Tira a cabeça da terra. Bote a cabeça no céu. Nós andamos muito com a cabeça na terra, achando que a eternidade vai ser aqui, acumulando coisas e mais coisas, não queremos perder um alfinete. Pelo amor de Deus, Jesus deu o que havia de mais precioso nele, a vida dele, para nós termos direito à vida eterna. Amém? Para ter direito à vida eterna. Jesus não morreu para você ter ouro, prata, diamante, essas coisas. Jesus morreu para te levar para o céu. Amém? Quem está entendendo aí? Mais uma razão. Versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo, diga, eu sou mais que vencedor, porque mesmo que o mundo se revolte contra mim, Jesus está do meu lado. Quem entendeu o que eu falei? Quem crê no que eu falei? Mesmo que o mundo se revolte. Amém? É muito interessante isso aqui, ó. Que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, olha, alguém pode se levantar contra você. Você só cai na fé se você quiser. Preste atenção nisso. Alguém pode abater você, mas você não vai ficar prostrado. Você vai se levantar. Alguém pode acusar você, degredir a sua imagem. Quem te justifica é Deus. Amém? Diga, eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor me justifica. Alguém pode meter o pau na sua vida, alguém pode realmente dizer que você não é crente, alguém pode dizer que você não dá um bom testemunho, mas só quem vai te lançar no inferno é Jesus. Mas ele não veio para lançar ninguém no inferno. Amém?
Por isso a Bíblia diz: olha, não julgueis, para que não sejais julgados, não condeneis, para que não sejais condenados. Amém? Isso é viver uma vida livre. Tem pessoas que vivem assim, preocupadas com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar. Não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Jesus está a tua vitória. Não é a vitória de bens, é a vitória espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Diga: Deus não poupou a Jesus por causa de mim. Por causa de nós, igreja. Jesus veio a esse mundo e morreu por causa de quem? Da humanidade. Jesus veio a esse mundo e morreu para salvar quem? A humanidade. Amém? E a Bíblia diz assim, olha, Deus nos dará todas as coisas, porque se Ele não poupou a Jesus em favor de cada um de nós, em favor da humanidade, agora Deus vai nos negar a paz, o amor, a alegria, a paciência, as coisas espirituais. Não vai negar. O que Deus pode deixar a minha vida é sem coisas materiais. Mas nós não fomos chamados para ter uma mente impregnada, uma mente voltada só para o material. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: o Senhor já me deu autoridade para vencer o pecado, já me deu autoridade para vencer a Satanás. E diga assim: e também Jesus vai me dar a autoridade para vencer a morte. Qual é o nosso último inimigo a ser vencido? Qual é? A morte. E nós venceremos a morte. A Bíblia diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que ficarem vivos serão arrebatados. A igreja é a única que tem a promessa para realmente viver com Jesus a eternidade, sem maneira nenhuma ter a morte, a condenação. E diga comigo, diga: eu sou mais do que vencedor, porque já venci a condenação. Amém? Quem é que vai para o céu aí? Diga amém. Você já venceu a condenação. A condenação existia, mas Jesus veio e nos fez vencedores. E hoje, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: só quem pode te tirar
da presença de Deus é você mesmo. Amém, igreja? Só o homem, por ele mesmo, é que ele pode renegar a salvação, renegar o cuidado de Cristo. Só ele mesmo é que pode se ausentar. Mas se você permanecer aí, perseverar, mesmo nas lutas, mesmo nas tribulações, mesmo nas angústias, mesmo seja lá no que for, você é mais do que vencedor. Diga amém? Glorifique a Deus. Vamos tirar a mente da terra. Porque para alguns crentes, vitória é só coisas materiais. Vitória não é ir para o céu, vitória não é ser salvo. Esse é um evangelho barato e mentiroso, que andam pregando por aí. Que Cristo nos faz mais do que vencedores materialmente. Não. O Senhor me faz mais do que vencedor espiritualmente. Amém? Quem entendeu, diga amém. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Versículo 32, já li. 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Acabei de dizer, só quem pode jogar uma pessoa na condenação eterna é Jesus. Amém? Ele me faz mais do que vencedor. Se eu cair, Ele me levanta. Mesmo que essa cidade se levante toda contra mim, mas o Senhor não se levantará contra mim, porque mesmo que eu caia, Ele vai me levantar. Amém? Notaram a diferença, amado, do pensamento humano para o pensamento de Deus? O pensamento humano condena todo dia as pessoas. O pensamento humano. E o pensamento de Deus é: quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Você entendeu? Isso é muito forte, isso é maravilhoso. Se considere uma pessoa escolhida por Deus, se considere uma pessoa chamada por Deus, se considere uma pessoa eleita por Deus, se considere uma pessoa verdadeiramente de Deus e esqueça, não empreste seu ouvido para ouvir o que as pessoas estão falando bem e nem sequer mal da sua vida, nem bem nem mal. Firme a sua vida em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus te faz mais do que vencedor. Amém? Levante a sua mão direita e diga: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele é meu e eu sou dele. Amém, irmãos? Eu vou finalizar. Vou finalizar aqui. Versículo 34. Quem os condenará? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim: eu não tenho autoridade para te condenar, porque foi Cristo que morreu por você. Amém? Entenda, igreja. Ninguém pode condenar ninguém.
Ninguém pode condenar ninguém. E a Bíblia é muito clara o que está dizendo aqui, ó. Quem os condenará? Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Diga, Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim e intercede por mim. Eu sou mais do que vencedor. Aplauda Jesus com gosto. Aleluia. Não é permitido o crente, amado, ter uma fé de talvez, quem sabe é Deus, se eu vou subir, se eu não vou, pois eu vou subir. Quem crê que vai subir, diz assim, eu vou subir. Acabou. 36. Mas primeiro tem um 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Diga, eu sou vencedor. Eu sou mais que vencedor. Nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a angústia, nada me separa do amor de Deus. Amém? Nada, é agora, no presente, diga, nada me separa do amor de Deus. Nada, nada. É muita infantilidade. O crente ficou desempregado, não vem para a igreja. Que é isso? Adoeceu, só se não puder andar. Mas adoeceu, dá para andar? Venha. Venha doente. O marido adoeceu, venha interceder pelo marido. A mulher adoeceu, eu não vou para a igreja porque a mulher adoeceu. Se ela estiver precisando de cuidados especiais, sim. Mas se ela não está precisando de cuidados especiais, só está dolorida, só está meia febria, doente, venha. A Bíblia diz, nada, absolutamente nada deve nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a perseguição, nem a angústia, nem perseguição, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A gente tem que entender cada vez mais isso, que não viemos a esse mundo como cristão para uma vida de derrota. Viemos aqui como cristão para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo não tendo bens materiais, não condicione bens materiais à vitória. Não, porque tem muita gente que tem muitos bens materiais, mas não é um vencedor em Cristo. A fé é fraca, a fé é morta, é aquela fé inoperante, é aquela coisa como aquela avezinha, estou fraca. Não aguenta passar por uma pequena prova. Já pensou as provas que Jesus passou?
e Deus apenas olhava. E não se moveu Deus para tirar Jesus de nenhuma prova. Todas as provas lá, as pancadas que Jesus realmente recebeu fisicamente, as provas que o diabo lançou, Deus não se moveu para tirar Jesus de nenhuma prova. Sabe por quê? Porque Jesus já desceu vencedor, subiu vencedor, e por toda a eternidade Cristo é vencedor. Eu posso imaginar Deus dizendo bem assim, uma imaginação minha, comentando com os anjos: fica tranquilo, ele ali vai resolver, tranquilo, fica tranquilo, vamos lá, tira ele. Não quer tirar ele não? Não precisa, ele já está ali vitorioso. Amém? Nas tentações, Deus já via Jesus vitorioso. Nas tuas provas, nas tuas tentações, nas perseguições, Deus já te vê vitorioso. Entendeu, igreja? Mas eu estou chorando porque eu orei tanto e acabei perdendo meu marido. Aí Deus está dizendo: você não perdeu nada. Eu acabei de lhe dar uma vitória. Peguei ele para mim e você está aí. Amém? Diga: tudo contribui para o bem. Tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Se coloque em pé, igreja. Continue aplaudindo o Senhor, glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor.